say Pastor Charlie is a friend from far, but also a friend to be close. A minha oração é que Deus te dê muita paz, muita saúde, muita prosperidade. My prayer is that God make you prosperous, God make you peaceful, and Amém. Todos os obreiros, amigos que estão aqui, Deus abençoe também todo mundo. all the workers of the church, I also thank you. A missionária Josiane, cadê? Está aqui a Josiane. Miss Irmão- Josiane, Irmão Samuel, cadê o Samuel? Está em algum lugar por aí, o Samuel, our brother Samuel, que esteve conosco hoje, está lá fora. Deus who abençoe was muito. also with us today. Deus abençoe o irmão Mateus. Cadê o Mateus? Está aqui o Mateus, Our brother Matthew, a irmã Rebeca, our sister Rebecca, a outra irmã que estava hoje com a gente lá no almoço. Deus abençoe vocês muito também. the other sister that also made lunch with us. May you all be blessed. E Deus abençoe a vida da Gabriela. May God bless my life too. Você pode aplaudir Jesus pela vida dela? Amém. Gente, a Gabriela, ela passou no teste de fogo, porque ela foi sem esboço, foi no momento, foi do jeito. Deus abençoe muito, viu, Gabriela? Sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Jesus foi o maior homem que veio à terra. Jesus was the largest man that came to the earth. Jesus, ele nasceu na Palestina na época da ocupação romana. Jesus was born in the state of Palestine while the Romans were occupying the territory. Conforme está escrito em Mateus capítulo 2. It is written that this happened in Matthew chapter 2. Ele cresceu na região da Galileia He was raised in the region of Galilee, e ao longo de 30 anos preparou-se para exercer seu ministério entre os homens. and over 30 years he prepared himself to pursue his ministry. O maior homem que veio à terra foi Jesus. The largest man that ever came to the earth is Jesus. Eu gosto de uma frase de Billy Graham que diz assim: I like a phrase from Billy Graham that says the following: o que chama a atenção não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. What calls my attention is not that the man stepped on the moon, but that God stepped on the earth. Ele estava dizendo sobre a pessoa de Jesus Cristo. He was speaking about the person of Jesus Christ. Jesus não teve outro homem como Jesus. There was no other man like Jesus. Ele foi o maior homem. He was the largest man. Maomé, antes de morrer, ele disse: Muhammad, before he died, said the following. Ele disse: eu não sei o propósito da vida. He said, I do not know the purpose of life. Confúcio, ele disse: eu não sou o caminho. Another man said, I am not the way. Buda disse: procure pela verdade. Buddha said, look for the truth. Aí vem Jesus dizendo: And Jesus said, eu sou o caminho, I am the way. eu sou a verdade, I am the truth. eu sou a vida. I am life. E Jesus continua dizendo And Jesus continues saying que não tem outro, that there is not another, que não tem outro that there is not another que leva aos céus that will take you to heaven a não ser por Jesus. without Jesus Christ. É só Jesus. It is only Jesus. Ele foi o maior homem. And he was the largest man. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi ele disse que Jesus foi o único líder que influenciou a terra. said Jesus was the only leader that ever influenced the earth. E a sua influência permanece até hoje. And his influence stays till today. Os hinduístas dizem The Hindunists say que se aplicasse as leis das bem-aventuranças, nunca mais teríamos uma guerra. that if we implanted benevolence, that we would never have a war again. Todos eles estão dizendo: Jesus é diferente. They all say Jesus is different. Jesus exerceu o seu ministério por 3 anos e 6 They meses. say Jesus exercised his ministry for 3 years and 6 months. Concretizou o seu ministério crucificado numa cruz. And he finished his ministry being crucified on a cross. Quando ele esteve na terra, ele fez 35 milagres. When he was on the earth, he performed 35 miracles. 23 sobre cura, 23 curing people, 9 sobre o poder dele sobre a natureza 9 about his power over the nature, e 3 milagres sobre ressurreição. and 3 of resurrection. João vai falar que ele fez muito mais. John says that he did so much more, Pena que não pôde colocar na Bíblia. but they couldn't put it all in the Bible. Mas Jesus fez muito mais But milagres. Jesus made so many more miracles. Lembre de uma coisa, igreja: Remember one thing, church. o maior milagre que existe The largest miracle that exists, não é o cego enxergar, it's not the blind seeing, não é o coxo andar. it's not the lame walking. O maior milagre que existe The largest miracle that exists é ter o seu nome escrito no livro da is vida. having your name written in the book of life. Se tem um momento nos céus que tem festa, If there is a moment in heaven that there is a party, não é quando
o coxo anda. It is not when the lame walk. É quando alguém aceita It's when Jesus. someone accepts Jesus Christ. Esse é o maior milagre. That is the largest miracle. Para entendermos sobre o arrebatamento, To understand about the coming of Jesus, precisamos saber quem é Jesus. we need to know who is Jesus. Para entendermos sobre o arrebatamento, To understand about the coming of Jesus, você tem que ter uma experiência com Jesus, you have to have an experience with Jesus, com o Espírito Santo. with the Holy Spirit. É impossível alguém falar que vai aos céus It is impossible for someone to say they are going to heaven se não tiver uma experiência com Cristo. if they do not have an experience with Jesus. Estamos falando de um tempo moderno, We are speaking of a modern time onde as nossas igrejas estão cheias, where our churches are cheias de pessoas. full of people. Não estou falando aqui, mas de modo geral. I'm not speaking here, but in a general form. Vivemos uma época que as pessoas estão doentes, We live in a time where the people are sick porque elas ouviram palavra de consolo because they heard consoling words. e não ouviram palavra de confronto. They did not hear confronting words. Pessoas estão doentes People are sick porque quando foi tratar o câncer com quimioterapia, because when they wanted to treat cancer with chemotherapy, ficou usando remedinhos. they started using small medication. Pessoas estão doentes porque fica buscando palavra de autoajuda, People are sick because they keep trying to find words of self-esteem. quando esquece da palavra que é ajuda do alto. And they forget that the word will give you A hope. Bíblia Sagrada. The Holy Bible. A Bíblia Sagrada é o manual para todo mundo. The Holy Bible is a manual for all people. A Bíblia Sagrada é mais atualizada que o jornal de amanhã. The Holy Bible is more recent than the news of tomorrow. A Bíblia Sagrada tem manual para o casamento. The Holy Bible has laws for marriage. A Bíblia Sagrada tem manual para finanças. The Holy Bible has a manual for finances. A Bíblia Sagrada tem manual para trabalhar. The Holy Bible is a manual for working. A Bíblia Sagrada tem manual para gerar esperança. A Holy Bible has a manual for your hope. Eu vou revelar um segredo para você, And I'm going to reveal a secret to you. mas pode contar para todo mundo But you can depois. tell everybody you want. Os maiores coaches da Terra The largest coaches of this earth ganham muito dinheiro get a lot of money. com cursos de autoajuda. And they do it with lessons of self-help. Sabe qual é a base que eles buscam, a fonte de orientação? And do you know where the base of their orientation is? Provérbios, Proverbs, Salmos, Psalms, Cantares de Salomão the Songs of Solomon, e vários livros da Bíblia. and so many books in the Bible. Tudo que nós precisamos está aqui. Everything that we need is in the Bible. Está tudo aqui na Bíblia. It's all here in the Bible. Só depende do tempo que nós entregamos para ler. It only depends on the time that we give to it. Quem lê entende. If you read and understand, Quem não lê não entende. if you don't read, you don't understand. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: And a question I ask you tonight, você conhece Jesus? do you know Jesus? Você teve uma experiência com Have you Jesus? had an experience with Jesus? Você é crente de conveniência Are you a Christian out of conveniency? ou você é crente por experiência? Are you a Christian from experience? Você é crente, você é convencido Are you convinced ou você é convertido? or are you sure? Você conhece, não é ler a Bíblia, It's not just reading the Bible. é entender a Bíblia. It's to understand the Bible. Ler é uma coisa, To read is one thing, entender é outra but to coisa. understand is another thing. Eu conheço gente que já leu a Bíblia 10 I vezes, know people who've read the Bible front to back 3 times, mas não entendeu nada, but they never understood a thing. porque no domingo chora, Because on Sunday they cry, no sábado diz aleluia, on Saturday they say hallelujah, mas na segunda quer chutar o balde, but on Monday they want to give up. na terça quer sumir. On Tuesday they want to kick rocks. Quem entende não faz isso. If you understand, you don't do that. Quem tem experiência não faz If isso. you have an experience, you don't do that. Quem conhece Jesus não faz If isso. you know Jesus, you don't do that. Nós precisamos falar de Jesus para as We pessoas. need to talk about Jesus to people. O evangelho mal pregado tem estragado gente. Christianity preached Christianity preached the wrong way has made people sick. Você precisa falar que Jesus salva. You have to say that Jesus saves. Você não vai falar que Jesus vai dar carro novo. You can't just say that Jesus is going to give you a new car. Jesus não vai dar green car. Jesus can't just give you a green card. Ele pode dar por milagres, He can give you through a miracle, mas por motivação errada não. but not through the wrong motivation. Jesus não vai dar dinheiro. Jesus won't just give you money. Ele dá He estratégias. will give you a strategy. Jesus não vai dar o que a gente quer na terra. Jesus won't just give us what we want on this earth. Sabe de uma coisa? Do you know one thing? Quando Jesus veio à terra, When Jesus came to the earth,
earth, as pessoas pensavam que ele ia salvar do jugo romano. people thought that he was going to save people from the laws of Rome. E ele dizia, eu não vim para isso. And he said, I didn't come for that. Em outras palavras, ele dizia, In other words, he used to say, o bom pastor dá vida por suas the good ovelhas. pastor gives his life for his lambs. Em outras palavras, ele dizia, In other words, he says, é necessário que eu vá à cruz. it is necessary that I be crucified. O apóstolo Pedro, The apostle Paul, ele vai entrar no meio. Peter is going to get in the Ele middle. vai dizer, não, para de falar essas coisas. And he's going to say, no, stop saying these things. O senhor não vai morrer, não. You're not going to die. Pedro tentando estragar o plano da salvação. And he's trying to ruin the plan of salvation. Mas Jesus estava dizendo, é necessário que eu morra, é necessário que eu vá à cruz. But Jesus said, it is necessary that I die and that I go to the cross. Entenda uma coisa, Understand one thing. Jesus não foi à cruz Jesus did not go to the cross para te dar o que você quer na terra. to give you what you want from this earth. Jesus não é título de capitalização. Jesus is not a title of captivation. Jesus não é loteria. Jesus is not a lottery. Jesus não é trevo de 7 folhas. Jesus is not just pages on a book. Ele foi à cruz He went to the cross para que hoje você tivesse vida em so abundância. that today you could have life in abundance. Foi à cruz pelos seus pecados. He went to the cross for your sins. Ele foi à cruz por um propósito. He went to the cross for a purpose. E é por isso que você está aqui hoje adorando And that's why you are here today, o nome de Jesus. worshiping the name of Jesus. Você pode levantar sua mão e adorar? Can you raise your hand and pray? Glória a Deus. Consegue me dar um pouquinho de retorno a mais? Possível? Pedro vai negar Jesus. Eu quero que você entenda isso. Peter is going to reject Jesus, and I want you to understand this. No pátio da casa de Caifás, On the patio of a man in the Bible. era uma noite fria e tinha uma fogueira. It was a cold night and there was a fire. Entenda uma coisa. Understand one thing. Ele vai negar Jesus numa noite fria diante de uma fogueira. He's going to reject Jesus on a cold night in the middle of a bonfire. Satanás tem sempre um ambiente agradável para fazer você perder o foco de Cristo. The enemy always has a pleasing place for you to reject Jesus. Satanás não vai vir com chifre. The enemy will not come with horns. Não vai vir com trevo de 7 com tridente na mão. He won't come with a trident in hand. Não vai vir com a capa preta, He won't come in a black hood, dizendo para todo mundo, eu vou te pegar. telling everybody, I'm going to get you. Esquece, ele não vai vir assim. Forget that. He's not going to come this way. Satanás, ele quer descobrir seu ponto fraco. The enemy is going to find your weak point. Ele quer descobrir qual é a tua fraqueza. He wants to find what is your weakness. E guarde uma coisa, And remember one thing. Satanás não tem pressa. The enemy is not in a rush. O tempo que precisar, ele vai levar Whatever time he needs, he will take. para tentar tirar você da presença de To Deus. try to take you from the presence of God. Por isso que você tem que andar em vigilância. And that's why you need to watch out. Você tem que andar como soldado. You have to walk like a soldier. É por isso que evangelho é um ajudando o outro. That's why Christianity is about one helping another person. É um vigiando o outro. It is one watching out for another. Não é vigiando o pecado, It's not watching other people's sins, mas é vigiando dos ataques. but it's watching for attacks. Olha para mim. Look at me. Eu estou olhando para cá. I'm looking this way. Eu não consigo olhar minhas I costas. can't look through my back. Eu estou sozinho. I'm alone. Evangelho não é andar sozinho. Christianity is not about being alone. Evangelho é comunhão. Christianity is about being together. Então se eu faço o seguinte, Joseph, me ajuda aqui por favor. Se eu faço o seguinte, eu chamo alguém para andar comigo, They're going to call somebody to walk with him. na mesma visão, In the same vision. no mesmo propósito. In the same. Fica atrás de mim, Joseph, olhando para lá. And he's going to be behind Olhando him, pra lá. looking at the E other option. eu no mesmo propósito. And I'm going to be in the same purpose. E ele está olhando as minhas costas. And he's looking behind me. E eu estou olhando as costas dele. And I'm looking behind him. Conforme eu vou virando, And as I turn, um vai olhando o outro. we will watch out Um for vai each other. vigiando o outro. We will watch out for each other. Um vai ajudando o outro. We will help each other. Evangelho é proteção. Mas Christianity se happens, me ajuda, se um tiver machucado, but if one is hurt, como que nós vamos fazer? how can we do this? É Vitor? Me ajuda aqui, Vitor. Just gonna call another one. Tática de exército americano agora. We're going to do an American Army tactic. Já foi para o exército? Então vamos aprender aqui hoje. Aqui, ó, faz assim. Isso. Agora, olha isso. Look at this. Um ajudando o outro. One helping another. Eu vou soltar aqui, ela vai transliterar. Eu pego na mão de alguém. So he's going to grab the hand of somebody, Eu abaixo para ajudar alguém. and he's going to go down to help someone. Mas o meu amigo está machucado. But my friend is hurt.
Tem um amigo ferido na caminhada. There is a friend who has been hurt on the way. Tem um jovem que não vem mais para a igreja. There is a youth that doesn't come to church anymore. Tem alguém que vinha, mas não vem mais. There is somebody that used to come but doesn't come anymore. Vamos supor que esse jovem Let's say this youth é o nosso pastor. is our pastor. E ele está ferido hoje. And he is hurt today. Se eu tentar pegar ele sozinho, If I try to take him alone, é sem jeito. there's no way. É It's difícil. hard. Mas se eu estou com alguém na caminhada, But if I have someone else on só the vou way, precisar de uma técnica, you need a de uma strategy. ajuda. You need help. E eu vou falar, Vitor, And I'm going to say, Victor, vamos ajudar o Joseph. we're going to help Ele Joseph. vai dizer, vamos sim. He's going to say, yes, we Como nós will. vamos fazer? How are we going to Abaixa, help Vitor. him? He's going to go down. And he's going to sit on their Ele arms. senta. E no sentar nós And levantamos as he juntos. sits, they're going to hold him together. Não tem peso. Desse jeito, pode baixar. Just like this. Pastor, obrigado. Por que isso, pastor? Do jeito que eu peguei o Vitor, com o Vitor carregando o Joseph, The way that we carried Pastor Joseph, a gente consegue andar até 2, 3, 4 milhas. we can walk 2, 3, 4 miles. Porque não é como, não é só pegar. Because it's not only to grab it, É como eu pego. it's how I grab it. Sabe de uma técnica que o diabo está usando nos últimos Do dias? you know what a strategy the enemy is using these days? O inimigo está querendo que você guerreie com o irmão de dentro da sua igreja. The enemy wants you to combat against O a inimigo- brother with your church. O inimigo quer que você deixe o soldado ferido no meio do caminho. The enemy wants you to leave the hurt soldier behind. O inimigo quer que você deixe o soldado machucado na caminhada. The enemy wants you to leave the hurt soldier on the way. Só que glória, quem tem experiência com Deus, ele não faz isso. But if you have an experience with God, you don't do this. Ele tem técnica como eu usei com o Vitor. He has a strategy that I just showed you. E quem sabe essa semana ainda, And who knows this week, você vai falar assim, ó, vem comigo, Vitor. Você vai falar assim, ó, vamos mandar uma mensagem para alguém? you're going to say, let's text somebody. Vamos mandar um WhatsApp para alguém? Let's send a WhatsApp to somebody. Vamos chamar ele de volta para a igreja? Let's call him back to church. Mas ele está ferido. But he's hurt. Mas nós vamos ajudá-lo. We're going to help him. Mas ele não vem mais para a igreja. But he doesn't come to church anymore. Mas nós vamos ajudá-lo. We're going to help him. Porque no Congresso do Avivamento da Fé, Because the Congress of the youth, eu aprendi que tem técnicas I learned that there are strategies com os amigos, with the friends, na palavra in the Bible, e sabedoria and with wisdom para trazer o soldado ferido. to bring the hurt soldiers. Olha para mim. Please look at me. Pensa em alguém que deveria estar aqui e não está. Think about somebody who should be here and they aren't. Pensa num amiguinho que deveria estar aqui hoje e não está. Think about a friend that should be here today and he isn't. Pensa em alguém que cantava e não canta mais. Think about somebody who used to sing here and that doesn't anymore. Pregava e não prega mais. Who used to preach and doesn't anymore. Essa semana ainda, This week, tarefinha para casa. it's a homework. Você vai mandar um torpedo para alguém. You have to send a text to somebody. Você vai mandar uma mensagem para alguém. You have to send a message to someone. Você vai falar para ele o seguinte: tem remédio para sua ferida. You're going to say the following: there's medicine for your pain. A nossa igreja está linda e está nova. Our church is beautiful and new, E o seu banco está reservado. and your seat is reserved. Se a religião te machucou, If the religion has hurt you, Jesus te cura. Jesus will cure you. Se a religião te feriu, If religion has hurt you, Jesus te cura. Jesus will cure you. Se a religião deixou você para baixo, If religion has left you low, Jesus traz você para cima. Jesus will bring you back up. Levanta sua mão, jovens. Raise your hand, you. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. I want to prophesy over your life. Deus vai te dar autoridade. God will give you authority. Deus vai te dar sabedoria. God will give you wisdom. Deus vai te dar inteligência. God will give you intelligence. Você vai ganhar muita gente para You're Jesus. going to get so many people for Jesus. Você vai transbordar em muitas pessoas. You are going to overflow in so many people. E o nome do Senhor será glorificado. The name of Jesus will be Você pode glorified. aplaudir Jesus? Jesus começa o ministério desde pequeno. Jesus starts his ministry when he is very young. Interessante And it's interesting que quando Jesus nasce, that when Jesus is born, ele vai para uma manjedoura. he goes to a manger. E os pastores foram visitar ele. And pastors went to go see him. Mas não teve placa de anúncio quando ele nasceu. But there was no sign when he was born. Mas quando Jesus foi à cruz, But when Jesus went to the cross, Pilatos autoriza o tabelião Pilate tells his soldiers a colocar uma placa em cima da cruz de Jesus. to put a plaque over the cross of Jesus. E a placa vem em hebraico, latim e no grego. And the plaque is written in Greek,
Latin and Hebrew. E falando sobre quem era que estava crucificado ali. And it talks about who was crucified there. Entenda uma chave, pega comigo. And know one thing, I'm going to tell you. Quando ele nasce, não tem placa. When he is born, there is no plaque. Quando ele sai do cenário que cumpre o propósito, tem placa. But when he finishes his work, there is a sign. Quando ele nasce, é uma promessa. When he is born, it is only a promise. Quando ele sai do cenário, está cumprida a promessa. But when he leaves the scenario, he completes his promise. Por que teve placa no final? Why was there only a plaque at the end? E não teve plaquinha quando ele nasceu? And there was no small plaque when he was born. Entenda isso. Understand one thing. Os fins são melhores que os começos. The end is better than the beginning. A questão não é como você chegou aqui. It doesn't matter how you got here. É como você vai sair daquela porta. It's how you're going to leave those doors. Evangelho é isso. Christianity is about this. Evangelho é você entender que o final é melhor do que o começo. Christianity is about knowing the end is better than the beginning. O Evangelho é você entender que quem vai mudar a sua vida não é o pastor, é Jesus. Christianity is about knowing that the pastor will not change your life, it is Jesus. Todo o cenário da vida de Jesus Every scenario about Jesus era pedagógico. was pedagogic. Tinha ensino para tudo. Oh, it had a lesson about everything. Vem comigo, chaves bíblicas. Quando Jesus está caminhando para o Calvário, When Jesus is walking to the cross, um homem chamado Simão Pedro, there's a man named Peter. o Pedro doido, That Peter who was que crazy. tentou cortar a cabeça de um soldado, mas cortou a orelha. Peter who tried to cut off the head and ended up cutting off an ear. É ele mesmo. It's him. Pedro vai dizer para Jesus: eu estou contigo até o fim. Peter will say to Jesus, I'm with you till the end. Só que Pedro não foi até o fim. But Peter did not go to the end. No meio da caminhada, Pedro abandonou. In the middle of the way, he abandoned him. Só que Jesus, quando foi julgado e dado para ele ir para a cruz, But when Jesus was judged and sent to the cross, ele pega a cruz. Entenda isso, é tudo ensino de Jesus. this is all a lesson from Jesus. Ele pega a cruz e vai andando. He takes the cross and is walking. Jesus está ensinando para nós que evangelho não é ficar parado. Jesus is teaching us that Christianity is not about being still. Evangelho é movimento. Christianity is movement. Cruz ali é propósito. The cross there is a purpose. Jesus estava dizendo: aprenda que evangelho Jesus is saying, learn that Christianity é você pegar o seu propósito is when you take your purpose e caminhar com o seu propósito. and you walk with it. Mas no meio da caminhada, But in the middle of the way, vai aparecer um homem, there will be a man, e o nome dele é Simão Cireneu. and his name is Simon Cyrene. Ele vinha do norte da África, da região de Cirene. He would come from the north of Africa. Pega essa chave. And now take this key. No início da caminhada, um homem chamado Simão Pedro In the beginning of the way, Pro- a man named Simon Peter promete e não cumpre. promises but does not fulfill. No final da caminhada, um homem chamado Simão But at the end, a man named Simão Cireneu, Simon Cyrene, ele cumpre ajudando Jesus com a cruz. he fulfills helping Jesus with the cross. Jesus está ensinando para nós. Jesus is saying to us, Para cada Simão que promete e não cumpre, for every Simon that promises and does not fulfill, eu tenho outro Simão para te ajudar a levar a I sua have another cruz. Simon to help you with your cross. Jesus está dizendo para nós: Jesus is saying to us, você fica tranquilo, you can be still. não fique preocupado com pessoas. Do not worry about people. As pessoas estão colocando expectativa em pessoas. People have expectations on other people. E Jesus está dizendo para And nós: Jesus is saying to us, não crie expectativa num Simão, you don't have to have expectations for Simon. porque se um Simão não cumprir, Because if Simon does not fulfill, eu levanto outro que vai cumprir na sua vida. I will raise another to fulfill in your life. Jesus está dizendo para você: Jesus is saying to you, fique tranquilo na caminhada, be still on the way. porque o propósito é muito maior. Because the purpose is so much larger. Jesus está ensinando para nós: Jesus is teaching us, pegue a sua cruz take your cross e siga-me. and follow me. Grava isso. Remember this. Siga-me. Follow me. Ele não disse para você ir na frente. He didn't say that you could go in front. Ele falou para você seguir He ele. said for you to follow him. Por que seguir ele? And why should you follow him? Porque quem segue não decide o destino. Because if you follow, you don't decide the destiny. Quem segue acompanha quem está na frente. If you follow, you just go behind someone who's in front of you. Evangelho não é do seu jeito. Christianity is not about you doing it your way. Evangelho não é do meu jeito. Christianity is not my way. Igreja não é caixinha de surpresa. And a church is not a box of surprises. Igreja não é baúzinho que vem do meu, que tem gente do meu jeito. Churches are not made of people that you like. Igreja é lugar de pecadores arrependidos. Churches are a place of sinners who have redeemed. A igreja é lugar de gente que precisa de Jesus.
Churches are a place of people who need Jesus. De vez em quando vai ter uns grossos, uns mal educados. Sometimes we'll find rude people. De vez em quando vai ter uns que vai parecendo fio desencapado. Sometimes they're like uncovered wires. Aí, se você falar assim, eu não estou falando dessa igreja, And I'm not speaking about this church. eu estou falando de evangelho. I'm talking about Christianity. Se a pessoa fala, If the person says, eu não vou naquela igreja porque tem muita gente que não presta. I'm not going to go to that church because there's so many people who are not worth it. Eu quero uma igreja que não tem fofoqueiro. I want a church with no gossipers. Eu quero uma igreja que não tem problema. I want a church with no problems. Eu quero uma igreja do meu jeito. I want a church that's my way. Eu quero uma igreja do meu formato. I want a church that's my way. Essa igreja existe. That church exists. E você pode congregar nela a hora que você quiser. And you can congregate it whenever you want. É só você falar para Jesus: You just have to say to Jesus, me mata e leva para o céu. kill me and take me to heaven. Essa igreja está no céu. This church is in heaven. Essa igreja é no céu. This church is in heaven. Enquanto estivermos aqui, And while we are here on earth, estamos tentando errar menos. we are only trying to be alike. E quando estivermos aqui, And while we are here, estamos tentando ir ao céu. we are trying to go to heaven. Lembra quando o povo saiu do Egito Do you remember when the people left Egypt, em direção à terra prometida? going to the promised land? Egito, terra prometida e deserto. Egypt, the promised land, and the desert. É a figuração simbólica do céu. It is a symbolization of the heaven. Egito é o mundo. Egypt is the world. Canaã é o céu. The promised land is heaven. Deserto é a nossa vida. And the desert is our life. Você saiu do Egito, mundo. You left Egypt, the world, Estamos caminhando para Canaã. and we are walking to heaven. De vez em quando vai faltar comida, And sometimes there's not enough food, mas Deus manda comida. but God will send food. De vez em quando vai ter luta, Sometimes we have to fight, mas Deus sustenta para but nós. God will help us. De vez em quando vai ter sede, Sometimes we will be thirsty, se faltar água, Ele faz sair da rocha. but if there is no water, it will come from a stone. De vez em quando o mar vermelho vai fechar, And sometimes the Red Sea will close, mas Ele vai abrir o mar vermelho. but He will open the Red Sea. Nós estamos a caminho de Canaã. We are going to heaven. Nós estamos a caminho do céu. We are going to the promised land. Não peça por uma vida sem Do problemas. not ask for a life with no problems. Não queira uma igreja que não tenha Don't problemas. want a church with no problems. Eu vou falar uma frase de uma chave para nós. I'm going to tell you a key that's for us. A mudança que você precisa The change that you need pode estar na decisão que você não toma. can be in the decision that you haven't taken. Quando você tomar uma decisão com você, If you take a decision in yourself, muitas coisas vão mudar na sua vida. so many things will change in your life. Nós queremos mudar o mundo, We want to change the world, mas não mudamos nem nós but we don't mesmos. change ourselves. Nós queremos converter os And we outros, want to convert others. mas estamos desviados dos nossos achismos dentro do baú da nossa We have vida. lost our own way in ourselves. Queremos uma igreja que tenha comunhão, We want a church with communion, mas não temos comunhão nem na nossa mesa, na nossa casa. but we don't have communion in our own tables in our own homes. Reclamamos que está faltando oração, And we complain that there's not enough prayer, mas não temos tempo de orar na nossa casa. but we don't pray in our own homes. Reclamamos, vou falar uma coisa mais forte. I'm going to say something stronger. Prego batido com ponta virada. Eu não sei se vai entender isso. Prego. Quem entendeu o mistério? Desculpa, governo. O local mais perigoso The most dangerous place para os seus filhos. for your children. Pais, me escuta isso. Parents, please listen to me. Não é a faculdade. It's not at school. Não são as ideologias de gênero nas faculdades. It's not the gender ideology O, that's at o school. local mais perigoso para os seus filhos The most dangerous place for your children, é a sua casa. it is in your home. Que loucura, pastor. That's crazy, Pastor. É o banco do seu carro. It's in the back of your car. É a mesa do jantar. It's the table that they eat. É quando nós tratamos de assuntos perto deles It's when we talk about things near them que eles nunca deveriam ouvir. that they should never listen to. É quando nós falamos no carro algumas coisas It's when we say in the car a couple things que eles nunca deveriam ouvir. that they should never hear in the first place. Estamos criando uma resistência nos filhos We are creating resistance in our de children que igreja é ruim, that churches are bad, que gente não presta, that people are bad, que as pessoas não são boas. that people are not good. Ele cresce com o sentimento de que não presta. And they grow up feeling that they are not worth it. Me entenda bem, não estou falando aqui. And understand one thing that I'm saying here. A mensagem está gravada que sirva de forma multiforme para todo mundo. The message is being filmed and it can be for anybody. Nós precisamos ter sabedoria e inteligência. We need to have wisdom and intelligence Entender o tempo, o local e o momento. to understand the time, the place, and the moment. Se queremos ter filhos que entendam sobre o céu, If we want to have children who will heir the heaven, não podemos fazer da nossa casa um inferno. we cannot make our own houses hell. Se queremos que nossos filhos entendam sobre o céu,
If we want our children to go to heaven, a nossa mesa de comunhão tem que falar de Deus. our table of communion have to speak of Jesus. Nós precisamos dar um tempo para o dono do tempo. We have to give time to the Father of time. O dono do tempo está pedindo um tempo. The Father's time is asking for time. E o tempo que você tem não é seu. And the time that you have is not yours. O dono do tempo está dizendo que faz um tempo que você não tira um tempo para o dono do tempo. The Father of time is saying he created the time that you don't give him. Oh glória! O dono do tempo está dizendo que está com saudade do tempo que você tinha, que não tem o tempo mais. The Father of time is saying he's missing the time that you used to have that you don't have time for anymore. O dono do tempo está dizendo: eu preciso voltar a ouvir a tua The voz. Father of time is saying I need to hear your voice again. Estou com saudade, Pai, de quando eu ouvi a sua voz. I miss you, Father, when I heard your voice. Estou com saudade, Mãe, de quando eu ouvi a tua I voz. miss you, Mother, when I heard your voice. O ativismo tomou seu tempo. Activism has taken your time. A correria tomou seu tempo. The daily life has taken your time. Nós dizemos que não tem tempo. We say that we don't have any time, Nós temos tempo. but we have time. O que não temos é prioridades. We don't have priorities. Sabe de uma coisa? Do you want to know one thing? Todos os anos nós íamos em Londres, eu mais a minha esposa. Every single year we went to London, me and my wife, E eu ia buscar com o irmão o filho dele no colégio. and I used to go with my brother to grab his children from school. E no mesmo horário saía os filhos cristãos e os filhos dos muçulmanos. And at the same time, the children from Muslim families and the children from Christian families would E, come out. e muitos filhos cristãos, depois de 3 anos da faculdade, se perdia. And a lot of children, after being in college for 3 years that were Christian, they would lose themselves. E os muçulmanos, filhos dos muçulmanos, eles terminavam o curso e não perdiam a fé. And Muslims, they would finish and they would not lose their faith. E um dia eu perguntei para o pastor, eu falei: mas por que os filhos dos muçulmanos continuam crendo em Alá? And I asked the pastor, I said, why do these Muslim children continue to believe in Allah? E os nossos 3 anos, 2 anos de faculdade já quer mudar de vida, quer se perder. And our Christian children, after 3 years, they want to give up. E ele disse: pastor, o problema não está na faculdade. And he says, Pastor, the problem is not at college. O problema está na casa. The problem is at home. Porque quando eles voltam para casa, Because when they go back home, o ambiente de adoração ao Deus deles the atmosphere of worship to their God continua do mesmo jeito. continues the same way. Eles voltam da faculdade They come back from college, e, se brincar, and if you play, dependendo do radical, depending on how radical, ele mata sangue frio pela fé dele. they would kill for their religion. E muitos dos cristãos estão perdendo a fé quando entram na faculdade. And so many Christians are losing their faith in college. Olhe para mim aqui, jovens. Now look at me here, youth. Você vai entrar na faculdade. You're going to go to college. Você tem que ser luz naquela faculdade. You have to be light there. Você tem que ser sal. You have to be salt Para there. que serve o sal? Why is salt useful? O sal é para temperar. Salt is to give taste. O sal é para dar sabor. Salt is to give taste. Em 2 situações você vai lembrar do sal. In 2 situations, you're going to remember salt. Se você vai numa churrascaria e a carne não tem sal, você lembra do sal. If you go to a steakhouse and there's no salt, then you'll feel it. E se você vai na mesma churrascaria e a carne tem muito sal, você lembra do sal de And novo. if you go to the same steakhouse and there's too much salt, you'll know it again. Repare que você vai lembrar do sal pelo pouco ou pelo muito. Remember, you're going to remember the salt for a lot and for a little. A questão não é pelo pouco ou pelo muito. It's not about being a lot or being a little. A questão é pelo equilíbrio. It's about being balanced. Deus te chamou para, oh glória, para ser equilibrado na God terra. has called you to be balanced on this earth. A Bíblia fala para você crescer em graça e conhecimento. The Bible says that they will give you wisdom. Graça é poder de Deus. Grace is the power of God. Graça é oração e jejum. Grace is you get from fasting and from praying. Graça é buscar a santidade. Grace is looking for God's sanity, Ou melhor, santificação. or better, His sanctification. Porque santidade é um estado. Because sanctification is a state. Santificação é um processo. Oh, and sanctification is a process. Então nós estamos no processo para chegar na santidade, em santificação. And so we are in a process to become saints. E é por isso que você busca graça de Deus. And that's why you look for the grace of God. Então se você tem só graça e não tem conhecimento, é um perigo. So if you have only grace and no knowledge, then it could be dangerous. Porque muita graça sem conhecimento, muito poder sem direção é um problema. Because too much power with no direction is a problem. Mas a Bíblia fala graça e conhecimento. But the Bible says grace and knowledge. Porque muito conhecimento sem graça é uma miséria. Because too much knowledge with no grace is misery. Se torna um ateu gospel. You become a gospel atheist. Não crê em poder de You Deus. don't believe in the power of God. Não crê nos dons do Espírito Santo. You don't believe in the power of the Holy Spirit. Para quem tem muito conhecimento e não entende de graça, vai dizer que isso aqui é meninice.
If you have too much knowledge and no grace, then you will say that all of this is childness. Até o Espírito Santo pegar ele e mostrar que não é. Until the Holy Spirit takes him and shows him it's not. Por isso que vida com Deus é equilíbrio. That's why God is a God of balance. Você é sal para equilibrar. You are salt to be balanced. Você é luz para clarear. You are light to be bright. Jesus não nos chamou para ser advogado. God has not called me to be a lawyer. Chamou para nós sermos testemunhas. He has called us to be witnesses. Testemunhas é quem fala de alguém. Witnesses when you talk about somebody. Então, por onde você passar na faculdade, So wherever you go in school, você vai dizer: Jesus salva, you're going to say Jesus saves, Jesus cura, Jesus cures, Jesus liberta, Jesus saves, e ainda leva para ir morar no céu. and you can still go and live in heaven. Quem crê nisso, diga aleluia. If you believe this, say Quem crê hallelujah. nisso, diga amém. If you believe this, say amen. Eu quero te levar num pensamento lógico, I want to take you onto a logic thought com graça e Bíblia, with grace and knowledge até entendermos por que colocaram Jesus na tumba. until we understand why they put Jesus in a tomb. A Bíblia vai dizer que Jesus começa o sofrimento dele no jardim do Getsemane. The Bible will talk about how Jesus starts to feel agony in the Gethsemane. Quando ele começa a orar, uma grande pressão vai vir sobre ele. When he starts to pray, a large amount of pressure will be above him. A ciência chama isso de hematidrose. Science has a specific word for it. A ciência diz que é a pressão emocional com a pressão física. Science will say that it's the conjunction of emotional and physical pressure. E a pessoa começa a suar gotas de sangue. And the person will start to sweat balls of blood. Os poros se abrem, The pores will open, junta com a água e o sangue. and the water and the blood will combine. E a pessoa começa a suar gotas de sangue. And the person will start to sweat balls of blood. Jesus celebra a ceia com seus 12 discípulos. Jesus celebrates communions with his 12 disciples. Dali em diante começa o sofrimento, que era a vitória para todos nós. And from there on, he starts to suffer what will be our victory. Eles vão interrogar Jesus uma noite inteira, And they interrogate him the entire night. porque eles queriam achar um motivo para prender Jesus. Because they want to find a moment to take him captive. Mas tudo fazia parte do plano salvífico. But everything had to do with the plan of salvation. Tudo fazia parte do plano de Jesus. Everything had to do with the plan of Jesus. Por um momento, Judas chega com soldados para prendê-lo. And the moment Judas comes to take Jesus with the soldiers, Eles levam Jesus na casa de um homem chamado sumo sacerdote, que estava aposentado. O nome dele era Anás. and they take him to a retired priest called Nas. Depois leva ele para a casa de outro homem chamado Caifás, And then they take him to another man called que era Caiaphas. autoridade em exercício na época. And he was an exercising authority. Na casa de Caifás, Jesus é julgado pelo Sinédrio. And at Caiaphas, he is judged by Pela justiça da época. the parliament of the time. Eles eram formados por mais de 70 homens que tinham como justos e julgavam o povo, todo o povo naquela época. It was judged by 70 people who were considered just at the time. Depois eles levam Jesus numa casa chamada de Fortaleza Antônia, And after this, they take him to another place called the Antonian Fortress. Que era onde ficava Pôncio Pilatos na época. And that's where they're almost near Pilate. E esse homem naquela época era o governador da Judéia. And at that time, he was a governor of Judea. Interessante que a mulher de Pilatos vai ter um sonho com Jesus. It's interesting that the wife of Pilate is going to dream about Jesus. Ela vai dizer para Pilatos: não mexe com esse homem, ele é inocente. She's going to say, Pilate, don't take him. He is innocent. Ela vai dizer: eu sofri a noite toda por esse homem. She's going to say, I have suffered the entire night for this man. Mas Jesus está no plano da salvação. But Jesus is in a plan of salvation. Depois ele retorna depois que passa todo esse processo, vai dar por 6 vezes eles vão julgar Jesus. And after this entire process, they will have judged him 6 times. Eles vão colocar Jesus numa cruz de madeira. They're going to put him on a wooden cross. A cruz de madeira foi criada pelos persas e os babilônios. The wooden cross was made by Babylonians and by Persians. Porque a ideia era que o crucificado não tivesse o sangue no chão. Because the idea was that this blood of the crucified would not be on the floor. E essa morte por cruz vai durar até 337 depois de Cristo. And this death of Jesus on the cross, it will be repeated many times, even 300 years after his death.
Um escritor chamado William Barclay, ele vem dando detalhes sobre a crucificação de Cristo. A writer named Ian Barclay is going to give details about the crucifixion of Jesus. E a ideia da morte na cruz, entenda isso, era esticar o sofrimento do prisioneiro. And the idea of the cross is to extend the suffering of the person. Eles não queriam que a pessoa tivesse uma morte instantânea, tinha que durar a morte. They didn't want it to be instantaneously. They wanted it to last long. Eles vão bater em Jesus com um chicote chamado azorrague. They're going to hit him with a specific whip. Esse chicote tinha tranças de couro e pedaços de metais nas pontas. So they're going to have metal parts and leather parts. Pilatos manda açoitar Jesus com esse chicote. And Pilate says that he can beat him with this whip. E a carne de Jesus foi cortada viva. And the flesh of Jesus is cut alive. Quando sentencia Jesus, estava próximo da Páscoa. And when the sentence of Jesus was made, it was near Easter. Eles começam quase ninguém está entendendo o que está acontecendo ali. Almost nobody is understanding what's happening there. Um dos soldados vai pegar espinhos, vai fazer uma espécie de uma coroa e vai colocar sobre a cabeça de Jesus. One of the soldiers is going to take together a couple of thorns and is going to make a crown for Jesus. Quer uma chave bíblica? Do you want a key for the Bible? Até Gênesis 3:18, até Gênesis 3:18 não tinha, você vai entender que a Bíblia não fala sobre o pecado. Until Genesis 3:18, the Bible will not speak of sin. Gênesis 3:18, a Bíblia fala que depois que o homem pecou, a terra passou a produzir espinhos. Genesis will say that after the man committed a sin, that the earth started to create thorns. Pega isso. Depois que o homem pecou, a terra começou a produzir espinhos. After the man had sinned, the earth started to create thorns. Não foi orquídeas, foram espinhos. It wasn't orchids, it was thorns. Quando eles pegam a coroa de espinhos sem saber, lá no Novo Testamento, When they take this crown of thorns without knowing in the New Testament, e coloca sobre a cabeça de Jesus, and they put over his head, está cumprindo a palavra de Gênesis 3:18. it is completing the word of 3:18 in Genesis. Sobre o espinho e o pecado. About the sin and the thorn. Em outras palavras, ele está dizendo: In other words, he's saying, eu estou levando sobre vocês os pecados da terra. I am taking on myself the sins of this earth. Em outras palavras, está dizendo: In other words, he's saying, ele veio para o Calvário. he went to the Calvary. Ele veio consertar no Calvário o erro do primeiro no Éden. He fixed in the Calvary the error of Eden. Ele veio consertar na cruz He fixed on the cross o erro que Adão não deu conta no Éden. the error that Adam made in Eden. Jesus está indo para a cruz com um propósito de arrebatamento. Jesus is going to the cross knowing that he will be resurrected. Durante a cruz, ele vai pedir água. And while he's on the cross, he will ask for water. Ele vai ter sede quando está crucificado. He will be thirsty as he is being crucified. E nós só vamos encontrar 2 vezes na Bíblia ele pedindo água. And we will only find him 2 times asking for water. A primeira vez é com a samaritana. The first time is to the Samaritan. A gente precisa entender uma coisa aqui. We have to understand one thing here. Os discípulos estão com Jesus e vão para a cidade comprar comida. The disciples are here with Jesus and they go to the town to get food for Jesus. Mas Jesus está com a samaritana e ele não está com fome, ele está com sede. But Jesus is with the Samaritan and he's not hungry, he's thirsty. A samaritana está vindo e ele vai resolver um problema de água. The Samaritan is coming and she's going to resolve a problem about water. Nós precisamos entender a segunda vez que Jesus pediu água foi na cruz. You have to understand that the second time that Jesus asks for water is on the cross. E eles molham a esponja com vinagre e colocam na boca de Jesus. And they dip sponges in vinegar and they put it on him. Mas ele não toma aquilo. But he does not drink that. Mas entenda uma coisa. But understand one thing. Evangelho é isso aqui. Christianity is about this. Os discípulos estão perto de The Jesus disciples are near e Jesus vai na cidade comprar comida. and they go to the town to buy food. Jesus fica para resolver com a samaritana, mas está com sede. Jesus will stay with the Samaritan because he is thirsty. Nós precisamos ser sensíveis a quem está do nosso lado We have to be sensitive about the people who are para around us, entender a necessidade correta de cada um. to understand what each person needs. Tem gente que está com sede, There are some people who are thirsty estamos querendo dar comida. and we want to give them food. Tem gente que está com fome, And there are people who are hungry nós estamos querendo dar água. and we want to give them water. Só tem uma coisa que a gente consegue resolver com There's isso: only one thing that we can solve with this. discernimento de espírito. Discernment of the Spirit. Viver a dor do próximo.
To live the pain of the next person. Viver a empatia do Evangelho. To live the empathy of Christianity. A empatia é colocar no lugar do outro. Empathy is to put yourself in another's shoes. É sentir a dor do outro. Is to feel another's pain. É aqui entra um detalhe de graça e misericórdia. It is something about grace and misericórdia. Mercy. Porque misericórdia Because mercy é Deus nos abençoando apesar de nós não is merecermos. God blessing us even when we do not deserve it. E graça And grace é Deus te dando tudo para quem não merece ganhar nada. is giving everything to someone who deserves nothing. Graça é presente para quem não merece ganhar nada. Grace is a present for someone who does not deserve it. Graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Grace is God giving everything to someone who deserves nothing. Por isso que você não é salvo pelas obras. That's why you are not saved by your work. Você é salvo pela graça. You are saved by grace. Mas olhe para mim, crente. But look at me, Christian. Você é salvo pela graça You are saved by grace para exercer as boas obras. to exert the E good você works. não é salvo pelas obras And you are not saved by the work para viver a graça. to live grace. Por isso que o evangelho é você entender isso. That's why Christianity is about understanding this. Que Jesus te salvou, That Jesus saved you, mas você precisa exercer as boas obras na igreja. but you need to do the good works in church. Exercer as boas obras na vida. To do good works in your life. Exercer com fidelidade, To exercise them with com fidelity, alegria, with happiness, com generosidade. with generosity. Vai ajudar na igreja? If you're going to help at church, Vem alegre. come happy. Vai ofertar? If you're going to offer, Vem alegre. come happy. O pastor pediu para ficar na porta. If the pastor asks you to Fica stand up, alegre. be happy. Pediu para lavar o banheiro. If they ask you to wash the Lava bathroom, alegre. wash the bathroom. Evangelho não é função. Christianity is not a job. Evangelho é todo. Christianity is complete. Lembra de Lázaro? Remember Lazarus? Era amigo de He was Jesus. a friend of Jesus. Lázaro não foi apóstolo. Lazarus was not an apostle. Lázaro não foi profeta. Lazarus was not a prophet. Lázaro não foi discípulo, um grande discípulo. Lazarus was not a large disciple. Lázaro foi amigo. Lazarus was a friend. Intimidade é melhor do que cargo. And intimacy is better than a charge. Intimidade é melhor do que função. Intimacy is better than a function. Intimidade é melhor do que coisa da terra. Intimacy is better than the things of this earth. Lázaro está ensinando para nós. Lazarus is teaching us. Sua intimidade com Your Jesus intimacy with Jesus mostra o coração que você tem. shows the heart that you have. Sabe qual é o grande problema da nossa igreja hoje? Do you know what the large problem of our church Não, is today? não sabe diferenciar We don't know how to differentiate a diferença entre intimidade e prazer. the difference between intimacy and pride. Tem gente que tem prazer de estar na igreja, There's some people who are so proud to be in church, mas não tem intimidade no evangelho. but they have no intimacy with Christianity. Porque o prazer a prostituta dá. Because pride, even a prostitute can give you. O prazer é pago. You can pay for it. Um homem que quer ter prazer com uma mulher, ele paga pelo prazer. If you want to be pleased, you can pay for it. Ele pode pagar pelo prazer, mas não paga pela intimidade. He can pay for pleasure, but not intimacy. Porque intimidade não é dinheiro. Because intimacy is not about money. Intimidade é relacionamento. Intimacy is about a relationship. Intimidade é você cada dia mais amar quem está do seu lado. Intimacy is about loving each day more. Quem é casado aqui vai saber disso. If you're married, you know this. Você que casou com seu marido, If you married your com a husband tua esposa, with your wife, foi intimidade, relacionamento. there's an intimacy, a relationship. Quanto mais intimidade você tem, And the more intimacy you have, mais próximo da pessoa você fica. closer you are to the person. Jovens, Youth, a nossa geração não pode ser uma geração de prazer. our generation cannot be a generation of Tem que ser pleasure. uma geração de intimidade. It has to be a generation of intimacy. Tem que ser uma geração de intimidade. Be a generation of intimacy. Se tratando de reino, como que eu busco intimidade? When we talk about kingdom, we talk about intimacy. Joelho no chão, We talk about our knees on the floor, boca no pó, your mouth to the dust. oração, We talk about prayer. jejum, We talk about fasting. santificação. We talk about sanctification. Aprenda a dizer não. Learn to say no. Rejeita os pratos. Reject the plates. Olha para mim. Look at me. Vou te dar uma chave, jovem. I'm going to give you another key. Qual é maior? What is larger? Um prato A plate ou um banquete? or a banquet? O banquete é maior. A banquet is larger. A Bíblia fala que Satanás tem prato para você, The Bible says the enemy has plates for you. mas Deus tem banquetes para But nós. God has banquets for you. O prato é menor, The plate is smaller, mas o banquete é maior. but the banquet is larger. Escute uma coisa. Listen to one thing. Quando você começar a namorar, When you start dating, quando você começar a trabalhar, when you start working, quando você conhecer pessoas lá fora, when you meet other people o outside, diabo vai vir com os pratos.
the enemy will come with plates. Você vai dar a resposta que ele não espera. And you're going to give the response he's not waiting for. Você vai dizer, eu não quero esse prato, You're going to say, I don't want this plate. porque eu já tenho um banquete preparado para Because mim. I have a banquet waiting for me. O banquete é maior. And the banquet is large. Quem está esperando por isso, diga aleluia. You're waiting for it. Say, Levanta sua mão e adore. Vamos na chave da cruz. Let's talk about Jesus está na cruz. Jesus on the cross. Ele pediu água por 2 And vezes. he asked for water 2 times. Mas ele não tinha sede, But he was not thirsty. porque ele é a fonte da água da vida. Because he is the fountain of the water of life. Quando um dos soldados fura ele do lado, When the soldiers poke him in the side, 2 coisas vai sair dele: 2 things will come out of him. sangue Blood e água. and water. Quando o soldado está vendo saindo sangue e água, And when he sees blood and water come out, é a prova do que ele sempre disse no ministério dele. it is the proof that what he always preached in his ministry. Uma vez ele chega numa festa One more time he comes to a party, e acabou a festa, acabou a água da festa daquele dia. and there's no more water that day. Jesus vai numa parte do templo And Jesus will go to a part of the temple, e ele levanta a mão e vai dizer assim: and he will raise his hand and say, quem tem sede, those of you who are thirsty, venha a mim e beba. come to me and drink. Ele está dizendo, eu sou a fonte da água da vida. He's saying, I am the fountain of the water of life. Escuta uma coisa, Listen to one thing. pega essa chave. Take this key. Ele não tinha sede, He was not thirsty porque ele era a água da vida. because he is the water of life. Mas por que ele pediu água? But why does he ask for water? Jesus é especialista em fazer teste com você. Because Jesus is a specialist of testing you. Ele é especialista em fazer teste com você. He's a specialist at testing you. Cuidado, porque às vezes o que você está pedindo Be careful because sometimes what you're asking não é for o que você precisa. is not what you need. Ele quer te dar algo menor He wants to give you something e smaller às vezes até melhor. and sometimes even better. E eu vou frustrar você um pouquinho. And I'm going to frustrate you a little bit. Deus não vai te dar tudo que você pede. God will not give you everything you ask for. A Bíblia diz assim, The Bible says the following. vamos de Bíblia. Let's Eu, talk about the Bible. eu gosto de Bíblia como você. I like to talk about the Bible with you. A Bíblia diz assim, a oração do justo, The prayer of the just, ela pode muito em seus efeitos. she can do so many things. Mas a Bíblia não diz que a oração do justo, But the Bible does not say the prayer of the just, ela pode tudo. she can do everything. Muito é uma coisa, A lot is one thing, tudo é outra coisa. and everything is another thing. A oração do justo pode muito, The prayer of the just can do so many things, mas não pode tudo. but you can't do everything. Por isso que vai ter oração que você vai fazer, And that's why there are prayers that you're going to do, e Deus não vai te dar o que você pede. and God will not give you what you ask for. Mas para você não ficar triste, But that's so you are not sad, não ficar para baixo, not be low. ela aumenta a dose da graça, He will give you more grace, que você vai entender e vai passar dando glória. and you will learn to go through it, saying glory. Por isso, não frustre. And that's why don't be frustrated. Evangelho é isso, Christianity is about é this. entender as chaves que Deus tem para It's nós. understanding the keys that God has for us. Ele está na cruz, He is on the cross, ele vai dar um grito de vitória, and He's going to give the scream of victory. que é por isso que você está aqui. And that's why you are here. Ele vai dizer tetelestai, He's going to say tetelestai. vem do grego que significa está pago. It comes from the grace and it means it is paid. Enquanto ele está dizendo tetelestai, And while he is saying these words, a morte está perseguindo ele, death is following him. mas a morte está como um pica-pau batendo no aroeira, But death is like a woodpecker pecking on a tree. não consegue furar. He can't poke it. Como que a morte vai matar o dono da morte? Because how can death kill the owner of death? Porque se pergunta para a morte, matou Abraão? Because ask death, did Ela you vai- kill Abraham? Ela vai dizer, matei Abraão. She's going to say, I killed Abraham. Matou Sansão? Ela vai dizer, matei Sansão. Did you kill Samson? Yes, I did. Matou José? Ela vai dizer, matei José. Did you kill Joseph? Yes, you did. Matou Ana? Matei Ana. Did you kill Anna? Yes, I did. Matou Zacarias? Matei Did you Zacarias. kill Zechariah? I killed Zechariah. Aí pergunta, matou Jesus? Ela vai Did falar, you kill Jesus Jesus? não. And she's going to say, Jesus, no. Jesus não morreu de morte morrida. Jesus is going to say, I did not die a dead life. Ele vai entregar a morte. He is going to give death. Uma coisa é a morte matar. It's one thing when death takes you. Outra coisa é entregar para a morte. Another thing is when you give yourself to death. Alguém disse uma palavra muito forte aqui no início hoje. Someone said something very strong Eu here acho que today. foi no testemunho aqui, I think it was during the testimony here. que falou sobre a solidão. It talked about being alone. Mas até Jesus ensinou isso para nós na cruz. But even Jesus told us about this on the cross. Por um momento ele vai dizer, Deus meu, por que me abandonastes? And
for a moment he's going to say, my God, why have you abandoned me? A solidão faz parte do processo do cristão. Loneliness takes part in the process. Vai ter dia que você vai se sentir para baixo. There will be days that you do not have self-esteem. Tem dia que você vai sentir que Deus te abandonou. There will be days that you think God has abandoned you. Mas Ele não te abandonou. But he has not abandoned you. Se Deus falar tudo o que você quer, If God says everything that you want, do jeito que você quer, the way that you want it, no dia que você the quer, day that you want it, você não suporta o processo que está por vir. you can't handle the process that will come. Por isso Ele vai te dando graça e você vai suportando. That's why he gives you grace and you handle it. Enquanto Jesus não vem, Ele vai te dando graça. And while he doesn't come back, he will give you grace. Enquanto a trombeta não toca, Ele vai te dando While graça. the trumpets don't play, he will give you grace. Coloca Jesus na cruz. Put Jesus on the cross, Ele dá o brado de vitória. and he screams Entrega o Espírito a Deus e morre. he screams the scream of victory, gives his soul to God and dies. Aí começa o início da igreja que vai dar sequência em Atos. And then the beginning of the church will happen in Acts. Porque o véu do templo se rasga. Because the veil of the temple is ripped. E o véu do templo se rasga de cima para baixo. And the veil is ripped from the top to the bottom. Alguns historiadores, eu gosto de um chamado Heródoto. Some historians, a specific one, Ele vai dar detalhes específicos sobre o Novo Testamento. he will give you specific details about the New Testament. E um dos detalhes paralelo à Bíblia vai dizer que aquela cortina poderia ter até 30 centímetros de espessura. And some people say that it was 30 inches thick Por mais de 18 metros de comprimento. and more than 18 meters long. Era impossível um homem rasgar aquela cortina. It was impossible for a man to rip the veil. Nem se amarrasse cavalo de um lado e do outro e mandasse puxar, não rasgava. Not even if you tied a horse to either side and pulled, you could rip it. Mas quando Jesus está dando o brado de vitória da igreja, But when Jesus screams the scream of victory, a cortina do templo se rasga de cima para baixo. the veil is ripped from the top to the bottom. O véu do templo se abre. The veil of the temple opens. O acesso ao Santo dos Santos se abre. And the access to the holy place is E a open. partir dali você não precisa mais matar animal. And from that place you do not have to kill animals. A partir dali você não precisa mais guardar o seu glória. From that place you don't have to Agora você tem a liberdade de levantar sua mão e adorar. raise your hand and you can worship him. Você tem a liberdade de levantar sua mão e glorificar. You can raise your hand and you can worship him. Você tem a liberdade de dizer: Jesus, eu te amo. You have the liberty to say, Jesus, I love you. Porque o véu do templo se rasgou. Because the veil of the temple has been ripped. Paulo diz que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz. Paul says that the things that were against us were on the cross. A Bíblia diz que que aquilo que era da primeira lei, que era a lei do Antigo Testamento, foi cumprido na cruz do Calvário. The Bible says that everything that was a law in the Old Testament was fulfilled in the cross. E aí abriu um novo tempo, uma nova dispensação, And then there was a new time that que é a was dispensação que você está It hoje, is the time that we live in today. chamado graça. And it's called grace. De Noé até hoje foram várias dispensações: From Noah till today there has been many times. inocência, Innocence, consciência, conscience, governo humano, the human government, patriarcal, patriarchal, leis, a lei e a graça. and grace. Então esse tempo que você está hoje So the time that you are in today, é o tempo que você tem para viver daqui uns dias o arrebatamento da igreja. it is the time that you have to soon live the coming of Jesus. Já estamos terminando. We're almost finishing. Vamos no túmulo de Jesus. We're going to talk about the tomb of Jesus. Passou sexta, Friday passes. sábado de aleluia, Saturday of Hallelujah passes. domingo de manhã. Sunday morning. Domingo vem da expressão, vem do latim, que significa dominus, o dia do dominador. Sunday comes from the Latin word dominion. Colocaram Jesus no túmulo de um homem chamado José de Arimateia. They take him and they put him in Joseph of Arimathea's tomb. Coloca uma pedra ali na porta do túmulo de They Jesus. put a large boulder in front of the tomb. Está todo mundo pensando: o que vai ser de nós agora? And everybody thinks, what are we going to do now? O que seremos? O que será de nós a partir de hoje? What will we do with ourselves from today on? Só que tinha algo muito maior e eles nem imaginavam. But there was something so much larger than they couldn't even imagine. Coloca Jesus dentro do túmulo. They put Jesus in the tomb, Quando no domingo pela manhã, and in the morning on a Sunday, Maria Madalena vai ao templo. Ou Maria vai ao sepulcro. Maria Magdalene goes to the tomb. E quando ela chega no local onde colocaram Jesus, And when she gets to the place they put Jesus, outra Maria, mãe de Tiago, with the other Mary, Jesus não está lá. James, Jesus is not there. A pedra estava removida. The boulder has been removed.
ela olha dentro do túmulo e está dizendo: cadê Jesus? She looks in the tomb and she says, "Where's Jesus?" Ela sai correndo e volta nos discípulos. She leaves running and she tells the disciples. Ela vai dizer: João, She says, "John, Pedro, Peter, roubaram o corpo de Jesus. they stole the body of Jesus." Pedro e João saem correndo. João corria mais, a Bíblia fala isso. Deveria ser maratonista, corre mais. Peter and John run and Peter gets there before John. João chega primeiro. Or John gets there first. Só que João é aquele cauteloso. But John is someone who is careful. Está olhando. He is caution. Só que Pedro era doidão. But Peter is crazy. Pedro chega já metendo a mão, vai entrando dentro do negócio, já olha. Peter's going inside. João está olhando, Pedro já entra. John wants to look and Peter's going in. Quando Pedro está olhando dentro do túmulo, And when Peter is looking in the tomb, Jesus não está lá, Jesus is not there. mas tem um pedaço de pano jogado no chão. But there are linens on the floor. Pedro está olhando o pedaço de pano, o Peter is looking lençol, at the linens. mas do outro lado também tinha um outro tecido, But on the other side there was also another piece of cloth. uma espécie de um lenço. It was a piece of linen. E o lenço não estava jogado de qualquer jeito. And the linen was not just thrown. O lenço estava bem dobrado, certinho, The linen was folded perfectly no lugar à parte. in a different place. João fala sobre isso. John talks about this. Quando Pedro olha aquilo, ele vai entender da cultura da época. When Peter looks at this, he understands the culture Entenda of the time. comigo. João também vai entender da cultura da época. John will also understand the culture of the time. Eu preciso da sua atenção para entender sobre a cultura dos judeus, um pouquinho disso, da época. I need you to understand a little bit about the culture of Judaism. Por que o lenço está dobrado no lugar à parte, bem bonitinho? Why are the linens folded perfectly in a different place? Vamos voltar rapidinho na cultura judaica da época. Era normal que quando um judeu fosse comer em algum local, eles colocavam uma mesa, e colocava a bebida numa mesa, a comida na mesa, e o servo ficava de longe, observando ele comer. Esqueci, sorry. It's okay. So there was a time, at the time, they would take the linens and they would cover the table and they would set the table, plates, cups, everything. Parabéns, viu? Good, very good. Observando ele comer. And they're watching him eat. E colocava a bebida, And they would put the cup, colocava a comida, and they would put the food, e ele comia. and they would eat. E quando ele comia, ele terminava de comer, melhor, And when he was finished eating, tinha um lenço que ficava na mesa. there would be a linen on the table. Quem estava sentado na mesa, ele limpava a boca, And if you were sitting at the table, you would clean your mouth, limpava a barba, and you would clean your beard, e o servo ficava olhando de longe. and the server would look from afar. Se quem está comendo na mesa pegava o lenço, limpava a boca, If you're sitting at the table and you clean your mouth with a napkin, limpava a barba, and you clean your beard, dobrasse o lenço and you fold it, e jogasse em cima da mesa and you throw it onto the table, e levantava, and you got up, o servo entendia the que server aquele, understood que aquele lenço amassado, that folded napkin, todo sujo, all dirty, e ele levantou e deixou o lenço amassado. and if you have left it there whatever way, Ele está dizendo que ele vai embora he is saying he's leaving, e não vai mais voltar. and he's not coming back. Mas se a pessoa que está comendo na mesa, But if the person who is eating at the table, ele limpa a boca, he cleans his mouth, ele limpa a he barba, cleans his beard, e dá vontade de sair, and he kind of wants to leave, e o servo está olhando para ele, and the server is looking at him, ele tinha um código, there was a code. ele não amassava o lenço, He wouldn't just throw the napkin. ele dobrava o lenço He would fold the napkin. e colocava o lenço em cima da He would mesa, put the type on the table. e ele saía. Escuta, ele deixava o lenço dobrado e saía, o servo entendia, He would leave the napkin and the server would understand. eu não posso tirar a mesa, I can't take it off the table. porque ele saiu, Because he left, mas ele vai voltar. but he will be back. Quando Pedro entra dentro do túmulo, o lenço não está embolado, pegou? When Peter comes into the tomb, the napkin, O lenço não está jogado. the napkin is not thrown onto the ground. Quando Pedro entra dentro do túmulo, o lenço está dobrado no lugar à Peter parte. enters the tomb, the napkin is folded. Pedro está olhando para o lenço. Peter is looking at the napkin. Pedro está olhando para o lenço. Peter is looking at the linen, Ele está dizendo, and he is saying, ele foi, he went, mas ele vai voltar. he will come back. Ele foi, He went, mas ele vai voltar. he will be back. Ele foi. He will Fica de pé comigo, fica de pé comigo. Mas ele vai voltar. Isso. Ele foi, He went, mas ele vai voltar. but he will come back. Jesus está dizendo para você: Jesus is saying to you today, eu fui, I went,
Fui preparar lugar. To prepare a place. Fui preparar o ambiente. I prepared an atmosphere. Mas eu voltarei. But I will come back. Mas eu voltarei. But I will come back. Ele está dizendo. I wanted to say. Ele está dizendo. He is saying. A comida não terminou. The food is not over. Eu fui preparar comida para todo mundo. I want to go prepare food for Mas everybody. eu vou voltar. But I will come Vem back. comigo, Andriela, isso. Vem comigo, isso. Cadê o Arão? Vem comigo, Arão, isso. Ele vai voltar, isso. Levanta sua mão por um momento, quem crê no arrebatamento. Raise your hand and worship him for a moment. Isso. Eu quero orar com você. I want to pray with you. Feche os teus olhos e diga comigo assim: ó, aconteça o que acontecer, haja o que houver, eu não vou distanciar de ti, Senhor. Eu não vou sair da tua presença. Eu não vou sair da tua casa. Eu não vou sair da tua presença. Feche os teus olhos. Eu quero que você ore e fale com Deus por um minuto. Isso, canta, adore. Se você sabe, canta. Isso, fale com Deus. Eu vim aqui. Para que você veio? Só pra te dizer E a minha esperança que a minha esperança está em ti. em ti. Eu não tenho nada Fala com Deus. além, Talvez você só tenha uma promessa. nada além de ti. Nada além. Mas nada além da promessa. Tem jovens que estão aqui que só tem uma promessa. Sua promessa. Talvez sua família ainda não é crente, o seu pai não é crente, o seu irmão não é crente. Eu quero convidar você que tem alguém na família que não é crente. Vem aqui na frente. Você que tem um pai que não é crente, uma mãe que não é crente, um irmão que não é crente, vem aqui no altar. Isso. Você vai ser agente de cura. Sua família vai Se subir. é tão impossível, parece Você que tem alguém, não isso, dá. espera no Senhor. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Espera, Ele vem. Canta, se você sabe, canta. Se você sabe, Confia, adora. Ele vem. Se você sabe, adora isso. E faz um milagre. Isso, se você sabe, pode cantar. Oh, Você teu que está com a mãe que não é choro, crente, teu choro não é pode em chorar. vão. Jesus vai trazer salvação. Teu Deus contigo está. Jesus vai trazer salvação. Espera no Senhor e confia. Oh, glória! Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. A promessa vai cumprir, a promessa vai cumprir. Oh, glória a Deus. Oh, Deus, Diga pra Ele. eu vim aqui só pra te dizer. Se você sabe, canta, canta. Que a minha esperança está em ti. Nós não temos nada, Jesus. Eu não tenho nada além. Nada além de ti. Mas nada além da promessa. Você só tem uma promessa e ela vai cumprir na sua casa. Você vai abrir sua mão direita, abre sua mão direita. O Espírito Santo vai te dar uma graça, vai te dar uma autoridade. Que quando você entrar na sua casa, você vai dizer: Jesus, essa casa é do Senhor. Os meus pais são do Senhor. O meu irmão é do Senhor. Você vai dizer: Jesus, salva eles. Quem sabe no congresso do ano que vem, se Jesus não voltar. Quem sabe no congresso do ano que vem, se Jesus não voltar até lá, você vai estar com seus pais aqui, os seus irmãos aqui. Eu estou profetizando na sua família. Igreja, estende as mãos aqui para o altar. Igreja, estende as mãos aqui para frente. A Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado nos céus. A Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3 no mesmo propósito, imagina esse tanto de gente no mesmo propósito. Vamos selar um negócio aqui? Estenda as mãos para cá, igreja. Diga comigo assim, ó: Deus, entra com salvação
libertação, renovação nessa casa, nessa família, nesses jovens. Diga assim: a Deus, sela essa palavra, sela essa noite, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Se a igreja concorda, aplaude Jesus. Segura, você que está aqui. Abra sua mão direita. Você que está no altar. Pai, já foi liberado pela igreja. Queremos selar sobre a mão direita de cada jovem que está aqui na frente, de cada pessoa. Crie uma situação. Faça o que tiver de fazer, Senhor. Não haja por nossa misericórdia, mas eu te peço nessa hora, marque a mão direita de cada irmão, de cada irmã, Jesus. Leve salvação nessa casa e nessa família. E ainda pelos próximos 40 dias, dê um sinal para essa igreja com salvação dentro dessas casas. Jesus, se tem um pai que bebe, que fuma, dá um nó na tripa dele, põe vômito, dá vontade de vomitar, tira o desejo da bebida, do cigarro, da maconha, da cocaína, tira o desejo agora, em nome de Jesus. Damos uma ordem. Vai em cada casa, em cada família, vai no quarto, vai na cozinha, vai no guarda-roupa, vai na geladeira, Jesus. Agora em nome de Jesus, libertação, libertação, salvação, em nome de Jesus. Fecha a sua mão direita, dá um abraço em quem está do seu lado e diga para ele, mulher com mulher, homem com homem, diga para ela ou para ele assim, ó: vai ter salvação na sua casa, vai ter salvação na sua casa. Isso, vai ter salvação na sua casa, vai ter salvação na sua casa, vai ter salvação na sua casa, em nome de Jesus.